A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. A semana inicia em Brasília e o assunto é economia. Começa agora Brasília Já. Semana começando. Bom dia, Rodolfo Lago. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas, amigos. Uma semana que promete com a economia, né? Porque a gente tem visto aqui que o tema no Brasil realmente está todo voltado, seja a política, seja o país como um todo, seja as lideranças para o tema economia. Nós temos aí algumas decisões importantes no Congresso Nacional, mas também temos reuniões políticas que passam pela economia, né? Temos liberações de atas do Copom que reforçam a economia e temos anúncio de uma taxa de juros que virou a mais alta do país. Portanto, semana econômica, Rodolfo. Semana econômica é uma semana que promete ser decisiva aí para os próximos passos do Brasil nessa área econômica, porque o Senado vai estar essa semana votando o projeto da reforma tributária, o relatório da reforma tributária do senador Eduardo Braga deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na terça-feira, e a Comissão Mista de Orçamento, mista porque ela tem deputados e senadores, a Comissão Mista de Orçamento deve votar o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias do deputado Danilo Forte. Então, são duas matérias decisivas para o futuro da economia, para como as coisas avançam. E aí vem, né, consequências aí, taxa de juros, essas coisas todas aí. E se for aprovada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado na terça-feira, vai a plenário já na quarta. Portanto, nós podemos ter uma semana que já decide a reforma tributária já com o envio dela para a Câmara dos Deputados. Isso aí, quer dizer, os dois temas, né, Alexandre, tanto um quanto o outro, tanto a reforma tributária quanto a lei de diretrizes orçamentárias, se forem aprovadas nas duas comissões na terça-feira, a ideia é levar já na quarta-feira para o plenário. No caso da reforma tributária, como houve modificações no Senado, como o senador Eduardo Braga fez alterações no texto, ele vai precisar voltar para a Câmara. É uma proposta de emenda constitucional, então ela precisa ter o consenso das duas casas. Então, na verdade, esse tema só se conclui quando Senado e Câmara chegarem a um ponto comum. Então, senão, ele fica indo e voltando. A expectativa é que, indo para a Câmara, ele não volte mais, porque o senador Eduardo Braga tem conversado com o relator lá da Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, para que eles chegassem a um ponto comum. Vamos ver se eles vão chegar, né? E o presidente Lula também já está no circuito, Rodolfo, porque na semana passada ele se reuniu com os deputados, que formam aquele conselho de coalizão. E agora, nessa semana, ele se reúne com os senadores. Então ele também está preparando a sua base no Congresso para essas votações. Ele sabe muito bem que a vida do governo federal, e em especial a permanência de Lula com uma boa imagem como gestor do país, depende fundamentalmente da economia. Sem dúvida, né? E aí, com relação à reforma tributária, o governo acha que é uma sinalização importante para o mercado, né? Uma sinalização importante concluir a reforma esse ano. Por isso, então, eles não querem que, chegando lá na Câmara, haja um repique e a coisa volte para o Senado. Na vida prática da gente, isso não vai significar que no dia seguinte a gente passa
a pagar um outro tipo de imposto. Não é assim. Ele prevê uma transição que é bem longa, na verdade. A gente só vai inteiramente, totalmente pagar os novos impostos em 2033. É importante a gente entender que tem essa transição aí. Mas a grande vantagem, além da questão prática, como você disse, se virar a longo prazo ou a médio prazo, é a sinalização, porque essa é imediata. Isso, exatamente. A gente sinaliza para o mercado, para o mundo de investimentos, para o Brasil e para fora do país, que nós mudamos a nossa matriz econômica, que nós temos hoje uma tributação mais próxima do que os países de primeiro mundo praticam. Portanto, isso acaba, de alguma maneira, incentivando os investimentos. A grande prova que hoje, segunda-feira, Rodolfo Lago, já está tendo um evento patrocinado por um banco privado, que está reunindo no mesmo local Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Roberto Barroso, presidente do STF. E é um banco, porque o assunto é economia. Sem dúvida, né? É a sinalização que dá. E essa transição é isso, quer dizer, na verdade a gente ela vai paulatina, algumas coisas já vão ir mudando e até 2033 a gente muda completamente essa matriz aí de cobrança desses impostos. Agora, a sinalização é super importante, né? E ela já vem produzindo seus efeitos. O Banco Central divulga a ata essa semana da reunião do Conselho de Política Monetária, reduziu os juros em 0,5 ponto percentual na semana passada e já aponta uma tendência de novas reduções nas próximas reuniões. Então, quer dizer, é todo um tipo de sinalização favorável que leva a essas mudanças, né? Agora, apesar dessa redução que é importantíssima e sinaliza, como você bem disse, o mercado, o Brasil continua tendo o primeiro lugar nos juros mais altos do mundo. Esse é um sério problema, porque esta projeção, ainda que seja uma queda que está acontecendo paulatinamente, como se diz, o Brasil continua ao longo de um ano projetando maior juros ainda. Então, a situação ainda não está boa. Não, com certeza, ainda é muito aquém do desejável, tanto que a própria Confederação Nacional da Indústria na semana passada criticou o Banco Central, dizendo que eles poderiam ter sido um pouco menos conservadores aí nessa redução dos juros. E para fechar uma semana tão econômica, Rodolfo, como se não bastasse tudo isso que já levamos para vocês, o IBGE vai mostrar para nós como foi também a inflação, ou seja, o IPCA do mês que passou, que foi outubro, e a gente vai ver se a inflação de fato está crescendo ou de repente está se estabilizando. É isso aí. Enfim, uma semana muito importante para a economia brasileira. E a gente inicia essa semana, mas encerra agora esse conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aí nos nossos canais. Obrigado e até amanhã.